A dor abre janelas, revela o que estava escondido, mostra a alma e nos faz olhar para o alto. Bom dia! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 42. Estamos na penúltima, pregação sobre esse livro. E a gente vai, então, refletir hoje nos 6 primeiros versículos do capítulo 42. Antes disso, então, queria que a gente baixasse nossa cabeça em oração. Querido Deus, amado Pai, nós nos colocamos na sua presença, Deus. Nós já cantamos, já refletimos naquilo que a gente estava cantando e o Senhor já tem falado conosco. E agora eu peço que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha e toque nossos corações, nos quebrante, Deus, para que a gente possa estar sensível à Sua voz, Pai. Apesar de mim, dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas limitações, Deus, eu peço que o Teu Santo Espírito possa usar a Sua palavra para nos ensinar, Deus. Sejamos iluminados e tenhamos nossos olhos abertos para entender aquilo que o Senhor quer nos passar e saiamos daqui transformados, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nos abençoa. Amém. Vamos refletir um pouco sobre esse livro, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre uma experiência pessoal para depois entrar nesse ponto aqui. Eu vou tentar ser breve e objetivo com isso. Eu, na frente da dor, a gente está falando sobre dor, lembra desse tema, né? A dor, uma janela da alma e para a alma. Eu na frente, então, da dor, eu já tive momentos distintos na minha vida, momentos diferentes. Eu estava com maturidades diferentes e eu tive reações diferentes em relação à dor. Eu já falei aqui, é uma coisa que eu já tenho tratado, graças a Deus, mas é algo que é um ponto de referência na minha vida. Quando os meus pais se divorciaram, eu tinha 18 anos, eu parecia que estava muito bem por fora, assim. Envolvido na igreja, tudo. Mas por dentro eu estava muito furioso com essa situação. Estava muito frustrado com Deus por causa disso. Porque de repente, não só o casamento dos meus pais tinha acabado, mas eu como um adolescente ali, 17, 18 anos, todos os meus planos também tiveram que ser deixados para depois. Eu estava em conversa com um pastor americano e uma igreja americana que estava propondo para eu ir para os Estados Unidos fazer uma temporada lá, estudar lá, com 18 anos. Ter uma igreja que está te convidando para ir para os Estados Unidos para estudar era uma oportunidade tremenda. Além disso, eu tinha passado numa universidade federal em Minas Gerais. Então eu estava com as duas coisas para acontecer. E aí eu ia fazer, talvez eu não estaria aqui se eu estivesse lá, né? Deus sabe de tudo, né? Eu ia estar fazendo medicina veterinária em Minas Gerais e não ia estar aqui. E aí tudo isso estava acontecendo. Então todas essas frustrações me atingiram de uma forma tremenda. E ali começou um processo na minha vida de eu começar a descredibilizar e desacreditar de Deus. Porque a dor chegou, a dor da minha família, as minhas dores chegaram e eu não estava maduro para viver com isso, né? E aí, aos poucos, eu continuei a viver aquela vida aparentemente ok. Se você fosse lá na igreja do Horto do IP, quando eu tinha meus 18 anos, você ia ver, nossa, adolescente é dos firmeza, hein? Só que o meu coração estava totalmente distante daquilo, era só uma máscara, estava vivendo só aquilo. E aí, para iniciar um processo de eu viver uma vida como se Deus não existisse, foi 2. E foi aí que iniciou um processo de eu cada vez mais frustrado com Deus, eu ir me afastando do evangelho, frustrado com um Deus, e um Deus entre aspas, tá? Porque nosso Deus não é assim, mas frustrado com um Deus que eu acreditava que era fraco. Era incapaz de fazer e de resolver a injustiça que estava acontecendo na minha vida. Depois, é claro, para a glória de Deus, aconteceram outras situações na minha vida e Deus me resgatou, me trouxe de volta. Quem vem no CR já ouviu essa história, eu já falei sobre isso. E aí Deus foi me resgatando desse engano e foi se revelando nesses momentos de dor. E cada vez mais, através de momentos de dor também, eu ia me aproximando e conhecendo Deus no meio daquelas circunstâncias,
porque a dor nunca sumiu, ela sempre esteve presente na minha vida de alguma forma. Depois de alguns anos, e aí vocês fazem parte dessa parte da história, no começo desse ano, em março, na verdade no carnaval, dia 2 de março, eu dei entrada no hospital, na UTI, fui internado, um momento de dor, um momento de preocupação, um momento de tensão, um momento eu vou confessar, eu já falei aqui de púlpito, em fevereiro faziam 4, 5 meses que eu tinha iniciado o meu ministério aqui em tempo integral, vivendo da remuneração da igreja, e como missionário de pessoas que estão participando do meu ministério. Aí eu tinha uma vida com muita segurança financeira, eu não posso negar isso, e talvez confiasse talvez não, tenho certeza que confiava demais naquilo, só que quando eu estava na UTI, eu não tinha mais toda essa segurança financeira, eu estava realmente vivendo pela fé. Aliás, sempre foi assim, né? Eu que acreditava que eu tinha segurança, mas eu estava realmente vivendo pela fé. Mas o que eu quero focar aqui é que nessa hora, 22 anos depois da situação que mais marcou, a minha forma de olhar para a dor foi totalmente diferente. Quando eu olhava para fora dessa janela, eu via ali um Deus, não aquele Deus com D minúsculo que eu acreditava antes, que eu mesmo criei, mas eu vi um Deus soberano, todo-poderoso, governando a história da minha vida, e frente a isso, a minha única opção era depender dele. E como isso fez diferença? Eu queria poder voltar no tempo e falar com aquele Lucas de 18 anos, cabeludo, que andava de skate, e falar, cara, não desanima, porque você tem um Deus que está sempre presente. Não desanima, cara. Não abandona. Esse Deus que você canta, que você gosta aí na igreja, mesmo que você esteja passando por um momento de dor, ele é o criador do universo. Ele molda galáxias com as próprias mãos. E ele está conduzindo a sua história com as próprias mãos também. Não desanima. Olha para o lado certo da janela. Quando você olhar para fora da janela da dor, eu queria poder falar para mim há 22 anos atrás, cara, não desanima. Talvez eu não tivesse vivido a maioria das coisas que eu vivi me afastando do evangelho. Infelizmente, para a maioria das pessoas, inclusive para muitos crentes, a minha experiência aos 18 anos é mais comum do que a minha experiência aos 40 anos. Infelizmente, para a maioria dos crentes, o que eu vivi quando eu tinha 18 anos, a minha frustração em relação a um Deus que não pode fazer aquilo que eu quero, é comum para a maioria dos crentes. Infelizmente. E a gente precisa refletir sobre isso. A nossa frustração pela dor e por não poder mudar uma situação, ao invés de nos se aproximar de Deus, nos afasta dele. A frustração de não poder controlar, de desacreditar Deus, de tudo isso, ao invés de ela nos aproximar de Deus, ela nos afasta. Por quê? Porque a gente cria um Deus. Presta atenção no que eu vou falar agora. Quando a gente está desesperado, a gente quer que as nossas coisas sejam resolvidas do nosso jeito, a gente cria um outro Deus. Não é o nosso Deus soberano. É um outro Deus que a gente cria. É um Deus com D minúsculo. E a gente fica colocando nele todas as esperanças, porque a gente entende que ele tem que fazer aquilo que a gente quer, do nosso jeito e na nossa hora. Isso ofende Deus, isso não nos aproxima de Deus. Na verdade, a gente está adorando outro Deus. Isso nos afasta dele. Ofende porque a gente deixa de acreditar nele por quem ele é, porque a gente quer uma barganha. Eu só vou crer quando o Senhor fizer alguma coisa por mim. E a gente quer isso. E aí, então, a gente deixa de crer nele por quem ele é. Isso é pecado. E a gente deixa de viver uma experiência real com ele. Vamos para o livro de Jó, para a gente entender um pouco sobre isso. Jó 42, a partir do versículo 1, diz assim, ó, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Que eu quero que a gente fique gravado no nosso coração hoje, que a gente saia daqui entendendo, e foi o que Deus falou para mim através da meditação nesse texto, é que quando nós olhamos para fora, pela janela da alma, no momento da dor, se nós olharmos para o lado certo, da forma certa, vamos sim descobrir e reconhecer e conhecer um Deus que nos sustenta.
Presta atenção, na hora da dor, se você olhar pela janela da dor, porque a dor sempre abre uma janela na sua alma. Se você olhar pela janela da dor e olhar para o lado certo nessa janela, você sempre vai ver um Deus que te sustenta. É isso que eu queria que a gente entendesse olhando para a conclusão, para a reflexão final de Jó em relação à jornada dele. E eu espero que essa também seja a sua conclusão na sua jornada na frente da dor e na presença de Deus. Então vamos lá. Em Jó, nós sabemos que Deus soberanamente permitiu que Jó passasse pela dor que ele passou. A dor de Jó não era uma dor consequência de um pecado. Você pode sofrer porque você pecou. Sim, isso pode acontecer. Aliás, é muito comum isso acontecer. Você está se afastando de Deus, vivendo aquilo que Ele não quer para você, você vai sofrer. É a dor de um condenado, por exemplo, que está ali na prisão com saudade da sua família. Mas isso é porque Deus está provando ele. Não, ele está sofrendo a consequência do pecado dele. Mas, em Jó, a gente sabe que Jó não está sofrendo porque ele cometeu um pecado. Isso tem que ficar muito claro, tá? Não quer dizer que Jó não era pecador. O único humano que andou na terra e não era pecador, e também era Deus, é Jesus. Jó era um pecador. Mas a dor de Jó não é consequência de um pecado, não é porque ele ofendeu Deus, ele está sendo punido, sendo corrigido por causa disso, tá? E o objetivo de Deus com isso, a gente percebe lá no capítulo 1, quando eu preguei, a gente já falou, depois a gente foi repetindo os conceitos, o Rogério também repetiu, que é porque Deus estava ali mostrando a glória dele, estava se manifestando e até na questão no mundo espiritual, provando que a obra que ele fez na vida do servo dele era real e que o servo dele não ia abandoná-lo por causa disso, ok? Então esse é o motivo. Só que durante esse processo, eu te desafio a ler, a gente não conseguiu expor capítulo por capítulo de Jó, porque é muito grande. Mas durante esse processo, mesmo com os amigos de Jó também estando errados, começa a se perder. Onde Jó se perde? Ele realmente não tinha feito nada de errado para poder estar recebendo a dor. Só que ele começa a se perder numa autojustificação, numa avaliação de si próprio, fala assim, não, mas eu sou bom, eu sou certo, eu sou justo, como é que eu estou sofrendo? E ele começa a olhar para o lado errado da dor. O coração dele começa a deixar de crer num Deus justo, soberano. Isso tem que ser muito claro. Às vezes a gente olha para Jó, a gente olha para os primeiros capítulos e para o capítulo 42. Aí a gente olha para isso e vê, tá vendo? Jó reconheceu Deus. Calma, entre o capítulo 3 e o capítulo 41 tem um tempão que Jó estava duvidando de Deus, perto de ofender Deus, perto de chegar a blasfemar contra Deus. O coração dele estava se enchendo disso. Se Deus não for o Deus que Ele é, soberano, todo-poderoso, santo, justo e misericordioso para você, o que você está procurando, você não vai encontrar, você vai encontrar outra coisa. E aí é o que eu disse, você vai acabar criando outro Deus. A gente tem que procurar, buscar na hora da dor, o nosso Deus, o Deus perfeito. O Jó, como ele achava que Deus era injusto, e Deus não é injusto, ele não estava achando aquilo que ele precisava, por isso que ele estava ficando frustrado. A gente não foi criado para isso, então a gente precisa refletir. E olha o que acontece então com Jó. Vamos olhar agora um pouquinho para o que está acontecendo aqui. Quando a gente, do lado de fora da janela da dor, Deus está se revelando, sempre. Isso é uma verdade. Deus está sempre se revelando. Na dor ou na não dor, Deus está sempre se mostrando como o único Deus e o mesmo Deus. Ele é constante, nele não tem sombra de mudança. Ele está sempre lá. É você que precisa olhar para o lado certo. É você que precisa olhar para Ele na hora da dor. Ele vai estar sempre lá. Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai sair da posição dele de governando toda a história, de soberano sobre todas as coisas. Ele nunca vai sair de lá. Nós precisamos olhar para o lado certo. Mas quando a gente fala muito, quando a gente grita muito, quando a gente esbraveja muito, quando a gente não para de falar, a gente não consegue ouvir Ele falar. A gente não consegue perceber Deus. É o que acontece com Jó. Depois você lê Jó, chega uma hora
que Jó fica rebatendo, e no final do capítulo 36, se eu não me engano, 36 ou 38, eu não lembro, depois você vê lá, o texto fala, volta um pouco para a narrativa, e o texto fala assim, e os amigos de Jó pararam de falar com ele, porque ele tinha muitos argumentos. Aí Eliú, que é alguém que eu entendo que Deus mandou ali, que é um quarto amigo, que não é dos 3 amigos que falaram coisas erradas, começa a mostrar, ô Jó, presta atenção, Deus não é esse Deus que você está falando aí, Deus é Deus, Ele é soberano, e Ele está preparando um caminho para Deus chegar na frente de Jó e falar, Jó, agora fica quieto, que quem vai falar sou eu, porque você não está deixando eu falar, você não está me percebendo, Jó. E é assim que a gente tem que lidar. E aí, então, a gente vê que Deus, capítulo 38, versículo 1 e 46, não precisa ler, mas os versículos se repetem, diz assim, depois disso, o Senhor falou a Jó no meio da tempestade. A vida de Jó realmente estava uma tempestade, e Jó estava soltando trovões pela boca também. Mas aí Deus então fala, Jó, se você ler o texto, você vai perceber essa atitude de Deus. Agora deixa eu falar. Quem vai falar aqui sou eu, cara. Presta atenção no que eu tenho para te dizer. E aí Deus começa a se revelar para Jó. E Deus não está muito preocupado em explicar para Jó a razão da dor dele. Não está nem um pouco preocupado. Não tem nenhuma frase de Deus falando, Jó, deixa eu te explicar aqui. É porque Satanás veio aqui falar comigo, aí eu fiz um negócio. Não tem isso. Deus só mostra para Jó quem ele é. E isso devia ser suficiente para Jó descansar no momento da dor. Jó não precisava de uma resposta, porque eu estou sofrendo. Jó não precisava de uma explicação. Jó não precisava, nem devia esperar uma solução. Ele só devia olhar para Deus e confiar nele. E é esse processo que Jó teve que passar. Para reconhecer o Deus que o sustentava, Jó precisou fazer algumas coisas. E a primeira delas é isso, é reconhecer. Jó precisava reconhecer quem Deus é. Ele estava adorando outro Deus, ele estava com expectativa em um outro Deus, não no nosso Deus criador, não no Deus dele que deu tudo para ele. Ele estava pensando, ele tinha criado um boneco de barro e estava adorando aquele boneco de barro. Não era Deus. Então ele precisava reconhecer direito quem Deus é. Nos versículos 1 e 2, a gente vê essa conclusão. Versículo 2, né? Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aqui, Jó tem que reconhecer a sua incapacidade. Ele tem que olhar para Deus, e o próprio Deus fala no capítulo 41, no versículo 34, ele fala aqui, com desdém olha todos os altivos, reina soberano, sobre todos os orgulhosos. A gente vê ali Deus já se apresentando. Quando Deus termina essa frase, Jó olha para Deus e entende. Eu sei que você pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O Senhor é Deus, eu não sou. Essa é a conclusão de Jó. Ele teve que reconhecer quem Deus é. E Jó realmente teve os planos frustrados. No capítulo 17, versículo 11, não precisa abrir, só presta atenção assim. Jó fala assim, foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. A visão de Jó estava distorcida. Ele achava que as coisas deviam acontecer do jeito dele. Ele achava que no meio da dor, a solução era a solução que ele precisava. Como Deus não conseguia resolver isso, ele via um Deus incapaz, um Deus injusto, um Deus insuficiente. Mas não, aquele Deus soberano pode fazer todas as coisas e nada do que ele planeja pode ser frustrado. Jó teve que reconhecer que a dor dele estava no controle de Deus. Se ele não reconhecesse isso, se ele não reconhecesse quem Deus é, ele ia ficar frustrado, ele ia continuar falando, todos os meus planos se frustraram, tudo que eu queria que desse certo não deu. Ele ia viver nessa lamentação. Ele precisou, para poder reconhecer o Deus que sustenta ele teve que primeiro reconhecer quem Deus é, que ele tem um Deus que pode fazer qualquer coisa e nenhum dos planos dele podem ser frustrados. A gente tem que entender um conceito aqui também. Deus não causa a dor e o mal.
Isso tem que ficar muito claro pra gente. A gente vive num mundo caído. Deus não está feliz com a dor. Tanto vivemos num mundo distorcido e destruído pelo pecado, que Deus enviou o seu único filho para morrer por nós, para vencer o mal, e a gente aguarda ansiosamente o dia que isso vai finalizar, acontecer definitivamente, apesar de Jesus Cristo já estar reinando sobre todas as coisas, mas há um processo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus não causa o mal. Tiago 1, versículo 13 e 17 diz isso, de Deus não vem o mal, ele não causa o mal, mas a gente sabe que Deus governa o mal, porque nada está fora do controle de Deus. E mesmo o mal que acontece, Deus está controlando. E é isso que a gente é para esse Deus que a gente deve olhar. E é desse jeito. Então, o primeiro passo para reconhecer um Deus que te sustenta é reconhecer esse Deus. Você precisa olhar para ele e ver que há sim um Deus no controle de tudo. Depois que Deus se revelou para Jó, depois lê do capítulo 38 ao 41, como Deus se revela para Jó, mostrando quem ele é. Jó precisou reconhecer que aquele Deus que estava na frente dele, falando com ele no meio da tempestade, é completamente perfeito, soberano sobre tudo e sobre todos. É nesse Deus que para esse Deus que a gente tem que olhar. Não olhe para um Deus que é incapaz, porque esse Deus não existe, é alguma coisa que você criou. Olhe para um Deus que pode fazer todas as coisas. Segundo passo de Jó, depois de reconhecer, é admitir. Presta atenção na diferença dessas duas palavras. Talvez para você sejam as mesmas palavras, mas não. Reconhecer, talvez é uma reflexão do coração. Ele meditou, reconheceu. Admitir é uma expressão externa, é você falar, é você declarar, eu estou errado. Percebe a diferença? Reconhecer, ele reconheceu Deus, e depois admitiu, olhando para si, eu estou errado, eu fiz errado. Um Deus na minha frente, eu reconheço que ele existe, e eu tenho que reconhecer, eu tenho que admitir que eu não olhei para ele na hora que eu precisava, eu estava fazendo outra coisa. Então, ele admite a sua falta de conhecimento e a sua necessidade de instrução em relação a esse Deus, que ele desconhece, ele tem que entender que ele é incapaz. Olha os versículos 3 e 4. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Jó teve que admitir que ele é incapaz de entender o que Deus está fazendo, mas Deus não deixa de ser Deus por causa disso. Ele teve que admitir isso. A gente tem que admitir, a gente tem que ter essa consciência que a gente nem sempre vai entender tudo. E Deus não precisa te explicar tudo, porque Ele é Deus. Ele não nos deve nada. Muitas das vezes você vai passar pela dor, ela vai acabar e você não entendeu o que aconteceu. Foi um caminhão que passou, te atropelou e foi embora. E tudo bem, Deus está te sustentando. Esse é o ponto. Uma vez, no capítulo 40, Jó já tinha feito o início dessa reflexão. Ele falou lá no capítulo 40, versículo 4 e 5, ele fala assim: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca, falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Jó fala isso porque no capítulo 38, Deus pergunta, quem é esse aí que está me desafiando? E aí ele fala ali. Aparentemente, a minha meditação sobre esse texto, até não só eu, outros estudiosos, tudo, parece que Jó aqui tinha entendido ainda metade do caminho. Ele ainda estava entendendo. Porque ele fala, falei, vou parar de falar. Mas ele não admite que ele estava falando errado. Esse é o ponto. Deus fala assim, quem que está falando aí? Aí Jó falou, tá bom Deus, vou parar de falar. Mas ele ainda não tinha admitido que ele tinha falado besteira. E aí Deus então continua no capítulo 40 se revelando. E aí ele começa a falar quem que ele é e como ele tem poder. E aí quando isso acontece, aí Jó foi ousado demais antes. Ele já tinha sido muito ousado, porque ele falava que Deus estava fazendo errado, que Deus era injusto. Você pode ver aí depois, capítulo 23, capítulo 30, capítulo 31, ele estava falando um monte de besteira. E parece que ele não tinha reconhecido ainda essa
falha dele em reconhecer um Deus injusto. Mas aqui, no capítulo 42, Jó, depois que Deus falou de novo no meio da tempestade, Deus se revelou novamente para ele. Jó tem que concluir: me perdoa, eu falei muita besteira, eu falei de coisas que eu desconheço. O Senhor sabe coisas que eu não sei. Eu sempre repito esse versículo, Deuteronômio 29, versículo 29, Deus diz assim, as coisas que eu deixei, que eu revelei para vocês, isso vocês têm que fazer. Ele estava falando especificamente da lei lá, porque ele já tinha dado a lei para o povo. As coisas que eu não revelei para vocês, que são ocultas, essas são minhas. Deixa que eu trato delas. A gente tem esse desejo de querer saber tudo e querer controlar tudo. Nem sempre Deus vai te dizer tudo. Reconheça que você não entende, você não consegue ver o quadro todo. Reconheça que você não sabe como o tapeceiro está fazendo aquele quadro, até aquele tapete, até ele te mostrar. Reconheça isso. Reconheça que você tem um Deus que é soberano e está fazendo. Ele não para de agir, ele não para de controlar e de governar a história. Mas nem sempre você vai saber o que ele está fazendo. A gente precisa admitir essa nossa incapacidade. E o terceiro passo de Jó foi se arrepender. Aqui é uma atitude de Jó, uma mudança em Jó. Ele reconheceu que há um Deus que é soberano. Ele admitiu que ele não é soberano. E aí ele se arrependeu dessa atitude dele. Tem uma nova perspectiva aqui na vida de Jó. Se você ler os capítulos do 28 até o 31, que é um texto grande que Jó lamenta, esbraveja tudo, aqui a atitude é totalmente diferente. Aqui ele fala assim, meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quando ele tem Jó aqui, ele é arrependimento real, porque ele até rejeita, ele repudia a atitude dele anterior. Ele não quer mais aquilo, ele não quer mais aquele tipo de pensamento, ele quer viver diferente. Quando Jó reconheceu o verdadeiro Deus, foi ali que ele foi capaz de provar uma real relação com ele. Não com aquele Deus incompleto que ele estava chamando de Deus, mas com Deus verdadeiro. Por isso que ele usa essas duas palavras, ouvir e ver. Muitas vezes na poesia hebraica, ouvir e ver são antíteses. São coisas opostas. Ouvir é algo que alguém te fala, que está distante. Ver tem a ver com contato, com relação. Na poesia hebraica, você pode ver outros textos da Bíblia, ouvir e ver vão estar muito parecidos. Né? Eu ouvi a palavra do Senhor e tudo aí é bom. Mas na poesia, muitas vezes, o ouvir tem a ver com eu ouvi falar, alguém me disse, me passaram essa informação. Só que agora ele está reconhecendo Deus. Ele está tendo uma relação real com Deus. Aliás, ele usa a expressão, mas agora. Tem um oposto aqui. Eu ouvia, agora eu vejo. Eu reconheço, eu estou vendo quem é esse Deus. E a consequência direta de você entender quem Deus é e quem você é arrependimento. Não tem como. Perceber a sua incapacidade e rejeitar-se. Jó usa essa expressão aqui. Eu, por isso, menosprezo a mim mesmo. Eu rejeito o meu modo de pensar. Eu não quero, Deus, mais te ofender com a minha rebeldia, com a minha ignorância, com a minha idolatria. Eu não quero mais, Deus. Eu não quero mais, mesmo no meio da dor, desafiar o Senhor, dizendo que o Senhor não consegue, que o Senhor é incapaz. Eu não quero, eu menosprezo isso. Essa é a atitude de Jó. Eu não quero mais, Deus, eu não quero mais isso. E se arrepender é uma mudança de mentalidade. A palavra arrependimento no hebraico tem a ver com uma tristeza pelo que você está fazendo e uma mudança a partir da tristeza. A mesma palavra que também é usada para consolar alguém que está triste. Lá no hebraico essa palavra pode ser usada para as duas coisas. Quando fala de mim, eu me arrependo, é porque eu estou mudando da tristeza do meu arrependimento, da minha tristeza por estar errado, para um caminho certo. Quando eu falo para o outro, é que eu estou consolando o outro para tirá-lo do caminho errado e da tristeza. Mas a ideia aqui
aqui é eu me arrependo. E é interessante aqui, Jó se arrepende. Se você for lá para o capítulo 2, versículo 8, quando ele recebe as chagas, diz que ele sentou no pó e na cinza, e com o caco de um vaso ele raspava as suas chagas. Quando Jó se arrepende, ele continua sentado no pó e na cinza. Jó não se arrependeu porque agora Deus resolveu, então eu estava errado, né? Não. Jó reconheceu Deus e se arrependeu pela sua atitude, ainda sentado no pó e na cinza. Não foi porque a dor passou. Jó reconheceu Deus no meio da dor. E esse é o ponto. Porque se você só vai reconhecer Deus depois que a dor acaba, você ainda está esperando aquele Deus que vai tirar a sua dor. Mas não, se você reconhece Deus enquanto a dor ainda não acabou, é porque você está reconhecendo o Deus de verdade. O Deus verdadeiro, que está governando, está agindo com dor ou sem dor. Ele não deixou de ser Deus, ele sempre esteve lá. Somos nós que precisamos olhar para ele do jeito certo, da forma certa. Aí a gente vai perceber um Deus que nos sustenta no meio da dor. A tentação de ficar angustiado nos domina quando a gente está no meio da dor. A gente não controla, e aí a gente quer saber por que as coisas acontecem e como elas aconteceram. Mas se a gente sabe, se a gente reconhece que tem um Deus no controle, com sua amorosa e soberana sabedoria, se a gente entende que ele permitiu esse sofrimento e que ele está controlando isso, a gente não precisa saber por que a gente está sofrendo. A gente só precisa olhar para ele. Isso não quer dizer que a gente deve parar de tentar descobrir muitas vezes o contexto, porque algumas vezes a gente pode estar falando, não, Deus está permitindo a dor, e na verdade a gente tem que lidar com o pecado. Então você deve sim fazer essa avaliação. Mas se você fez a avaliação e entendeu, não, Deus, não fiz nada, isso aqui não é porque eu pequei, aí a gente deve descansar, porque muitas vezes a gente não vai ter essa resposta. A gente deve sim avaliar se a gente não está pecando. E deve avaliar se a gente não está pecando depois da dor, né? Porque você pode estar com o Jó, por exemplo, ele estava com uma atitude errada depois da dor. Então a gente tem que avaliar isso também. Mas nem sempre a gente vai ter as respostas. Quando a gente não consegue determinar por que nós estamos sofrendo, ainda assim nós podemos descansar em Deus e continuar a confiar e obedecer a Ele. Porque sabemos que Ele é soberano e amoroso. A gente tem que reconhecer isso. Às vezes, as melhores respostas para as perguntas mais perturbadoras da vida não estão no que Deus diz, mas no que Deus é. Prestam nisso. Às vezes, as melhores respostas para situações mais desconcertantes, mais perturbadoras, para os momentos de dor maiores na sua vida, elas não estão no que Deus diz para você, mas no que Ele é para você. Nem sempre Ele vai dizer alguma coisa, mas Ele sempre vai ser, porque Ele é Deus. Nem sempre Ele vai te dizer alguma coisa, mas Ele sempre vai ser Deus. Quando a gente reconhece essa verdade, a gente começa a ver um Deus que não apenas conhece as respostas para a nossa dor, mas é a resposta para a nossa dor. Nem sempre Ele vai te dar, ele não só sabe a resposta, mas Ele é a resposta. É isso que Jó conclui. Antes eu ouvia sobre o Senhor, agora eu te vejo. O Senhor é a resposta para a minha dor. Jó recebeu uma relação real, ele percebeu e vivenciou uma relação real com Deus. Conhecer Deus, presta atenção, conhecer Deus é tudo o que nós precisamos no meio da dor. É tudo, não precisamos de mais nada. Conhecer Deus é tudo, reconhecer Deus é tudo. O resto pode até vir depois, mas é desnecessário na presença do nosso Deus. Ele pode até dar a solução para a sua dor depois, mas isso é pouco perto da presença dele. Ele pode até dar uma resposta para você depois, mas ela não vai ter muito valor quando você reconheceu o Deus que está acima da dor. E pode ser que ele não vai dar resposta nenhuma, e tudo bem, porque o mais importante desse processo é reconhecer o Deus no meio da dor. Então, para você, o primeiro passo é reconhecer. Lamentações 3:40, a gente tem falado bastante esse texto aqui no CR, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Olhe para Deus. Reconheça que você precisa avaliar. Muitas vezes você não está olhando para Deus. Para você desfrutar da presença dele te sustentando, você precisa reconhecer quem ele é. Isso pode
talvez, de forma bem objetiva, não mudar nada na sua situação. Não vai resolver a sua dor, mas você vai passar por aquilo agora numa relação com Deus, para ser bem paternal, nos colos do Pai. Eu sempre falo, né? Com Jesus no barco, com Deus no barco, não importa a tempestade. Então, reconheça que você precisa reconhecer Ele. Admita, né? Salmo 32, versículos 3 e 4, o salmista, né, Davi, fala que enquanto ele mantinha escondidos os pecados dele, ele estava adoecendo, ele estava definhando. Depois ele fala, quando eu admiti, eu reconheci, eu confessei, o Senhor me perdoou. E aí, no começo do texto, ele fala, bem-aventurado, feliz é aquele que tem seus pecados perdoados. Feliz é aquele que não tem mais culpa. Então, a gente precisa admitir. Olha para você e percebe que às vezes você está tentando viver independente de Deus ou adorando um outro Deus que não existe. E esse é o mal da nossa época, uma época de muito individualismo, de autossuficiência. A gente idolatra tanto o eu que quando as coisas não fazem bem para o nosso eu, a gente começa a negar Deus. Porque é o eu que tem que estar satisfeito, não é Deus que tem que estar satisfeito, sou eu que tenho que estar satisfeito. Eu sou um Deus, com D minúsculo. Então a gente faz tanto isso que quando a gente passa por meio da dor, a gente não consegue reconhecer que tem um Deus que está acima daquilo, porque a dor está afetando esse Deus aqui. Então a gente precisa admitir que a gente não pode resolver tudo sozinho, que nós não somos suficientes e que tem um Deus que está governando a história e Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu não sei. O meu senso de justiça é distorcido pelo pecado. Eu não sei o que é certo e errado, eu sou incapaz de definir o que é certo e errado. Eu tenho que confiar em Deus, a nossa perspectiva é limitada. A gente tem que admitir isso. Admita isso e se arrependa. Mude. Deus se agrada de um coração quebrantado e um espírito contrito, está em Salmos 41:17. Deus se agrada de quem olha e entende a sua incapacidade, o seu pecado. Então, se arrependa, mude a mente. Para você provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente. Romanos 12:2. Você precisa mudar a forma de pensar. No momento que Jó percebeu que ele estava errado, ele continuou no pó e nas cinzas. O que mudou foi a mente, o coração dele. Ele não saiu do momento da dor. Ele só mudou a forma de enxergar aquilo. A gente precisa passar por essa prova e entender e sair do outro lado com mais esperança. O ciclo, né, da fé que está em Romanos 5 é esse, né? A prova nos desafia para a gente perseverar. E quando a gente persevera, a gente desenvolve a fé e tem mais esperança. E a esperança nunca nos desanima. Então, olha para Deus com esperança. Ele está fazendo. Peça perdão para Deus, porque toda vez que você duvida dele, você diminui Deus e isso ofende Deus. E reconheça que ele está acima da dor. Essa mudança de perspectiva no meio da dor impacta o seu coração e os que estão à sua volta. Pensa comigo, lembra como teria sido muito melhor perceber ou depender de Deus no meio de uma situação de dor. Pensa numa situação de dor que você passou, que você não olhou para Deus, como teria sido muito melhor olhar para Deus. Se você fez isso, glórias a Deus, ensina a gente. Mas pensa nisso. Como teria sido muito melhor, no momento de dor, você ter olhado para Deus e não ficar desesperado, olhando para aquilo que não ia te suprir, que não ia resolver, que você não tem poder para tratar. Lembra disso. E se você foi diferente, lembra da gratidão, lembra da satisfação que foi fazer isso. Foi assim, tô passando por dor, tá difícil, mas Deus, eu confio no Senhor. Eu tô olhando para o Senhor, eu não sei como resolver, Deus, mas eu sei que o Senhor tá resolvendo. Compara as situações, quando você viveu de um jeito ou de outro. Não foi muito melhor viver confiando em Deus, passar por aquilo, mesmo que você passou pela dor, ela não acabou, mas viver reconhecendo Deus, numa relação com Ele real, não foi melhor do que viver sem olhar para Ele? É isso que a gente deve refletir. E pense como muitas vidas são impactadas quando elas olham para você no meio da dor e reconhecem, nossa, tem um Deus na vida daquela pessoa, eu não entendo, mas tem um Deus agindo ali.
Eu já contei aqui uma vez, bem rapidinho, eu estava num trabalho, a gente estava num momento de pressão muito grande, e a gente tinha tomado uma bronca, tinha acontecido um negócio super ruim, e a culpa nem era nossa, mas a gente tomou uma bronca que até ameaçaram a gente de mandar embora. E aí a gente sentou para trabalhar, eu e uma colega do trabalho, vamos resolver. Aí eu tô lá, vamos resolver. Tá andando, Deus tá com a gente. Tá? E ela não era crente, ela olhou para mim, não foi todas as vezes na minha vida que eu fiz isso, eu já contei aqui o testemunho, mas dessa vez foi. Ela olhou para mim e falou assim, como você consegue? Isso é divino, ela falou. Ela nem era crente. Isso é coisa de Deus. Eu falei, e é mesmo, você não tem noção. É mesmo, porque a gente está passando a mesma situação, mas eu estou lidando com isso confiando que Deus está no controle. Se ele tirar o emprego, ele tirou. Se eu ficar é porque ele quer. Ele deu, ele tira. Então, pensa nisso. É vivendo assim que o evangelho se mostra, que aquilo que Deus fez no seu coração vai ser visível. Você crê mesmo que Jesus é seu Senhor e Salvador? Que Ele morreu por você para te dar uma nova vida? Você crê nisso? É nessa hora que isso vai se mostrar. Que você vai poder falar como Paulo, que ele fala que as tribulações, as coisas dessa vida, não podem ser comparadas com a glória futura. É nessa hora que você vai poder falar. Você vai poder falar, ó, eu sei passar pela dor ou pela não dor, pela fome ou pela fartura. Posso passar por qualquer coisa. Por quê? Porque eu posso passar por qualquer coisa quando eu estou naquele que me fortalece. Esse é o ponto. Deus já te deu o que é mais precioso, que é Jesus. Ele não precisa resolver a nossa dor aqui, porque Ele já resolveu na glória. Antes da criação do mundo, Ele decidiu, Ele te escolheu para te fazer uma nova pessoa, te regenerar, te dar uma vida nova, uma vida completa nele. Ele já fez isso. Ele já escreveu a história inteira. Jesus vai voltar e lá na glória não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais doença, não vai ter mais dor. Isso vai acontecer. Você tem fé nisso, não tem? Por isso que você está aqui. Então é nisso que a gente tem que se firmar. Isso aqui é passageiro. Se você viver 100 anos na Terra, é um cisco perto da eternidade na glória com o Pai. É um cisco. Nada do que está acontecendo aqui é maior do que a satisfação da eternidade na presença do Pai. Nada. Tudo isso aqui é passageiro. Como o Tiago fala, nós somos a flor que nasce hoje e amanhã murcha. É a espuma da onda. Isso aqui vai passar. Pensa nisso. Agora a gente vai para a ceia do Senhor. E antes da gente ir para a ceia, a gente vai cantar uma música. E eu quero ler um texto. E esse texto, eu quero que você preste atenção, é um texto da Bíblia, claro. Você preste atenção, porque tem a ver com esse contexto de dor. Aliás, é no capítulo 8 de Romanos que Paulo fala ali naquele trecho que as tribulações dessa vida não podem ser comparadas com a glória futura. E a partir do versículo 28, na minha Bíblia até, o título, que não é inspirado, mas ajuda a gente a entender, diz assim, ó, mais que vencedores. Aí deve estar esse título aí. E olha o que está escrito aqui, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo, Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem
quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Reconheça Deus no meio da dor. Olhe para Deus no meio da dor. Aí você vai reconhecer um Deus que te sustenta, que te guarda, que te ama e que sempre esteve lá, nunca saiu de lá.